Olá, no Jornada Talks de hoje a gente vai conversar sobre uma área, não é sobre um tema, que é a área da saúde. E uma das áreas, um dos segmentos de maior estresse, de maior cobrança, talvez até de maior toxicidade no ambiente de trabalho, são os ambientes relacionados à área da saúde. E hoje eu vou conversar com a doutora McLane. Ela faz toda essa parte de gestão de ferramentas da qualidade e sistema da qualidade focado em empresas da área da saúde. O que eu quero entender, além de como essas normas ajudam laboratórios, hospitais e todas as empresas desse segmento, como essa norma ajuda principalmente os funcionários. Mac, brigadão realmente de ter vindo fazer esse bate-papo, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, a gente falou de inteligência comportamental, Sim. né? E foi bem bacana, e você já tem uma história, já era focada na área da saúde, né? E uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, ambiente da área de saúde é realmente tóxico? Fernando, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar aqui com você. E com relação ao ambiente tóxico, né, é um pouco complexo. Eu diria que é um pouco complexo falar que o ambiente é tóxico. Tá. Por quê? Há vários tipos de ambientes tóxicos. E no hospital, na área da saúde, não seria diferente, não seria tão diferente quanto um outro tipo de instituição, seja ela qual for. A diferença é o tipo de estresse, que é o que pode ser que mude um pouco. Agora, o que eu tenho para dizer sobre ambiente tóxico é o clima organizacional, que está justamente relacionado com as questões da instituição, né? Quais são o clima, quais são qual o clima que a organização preconiza, né, para que esteja, de que forma que eles monitoram isso, ou fazem vistas grossas, ou realmente não estão preparados para lidar com isso. Porque o ambiente tóxico, vamos pensar que nós lidamos com pessoas, né, não só do lado de lá, né, o paciente, e até pouco tempo atrás era muito falado sobre o paciente. Quem está do lado de lá, a gente tem que pensar em quem está do lado de lá, que está recebendo. E não Mas olhava e o para lado de dentro. cá? Exatamente. Né? E dentro das organizações, o que é que está acontecendo? Será que os líderes foram preparados da forma como deveriam? Será que teve um acompanhamento da gestão emocional desses colaboradores? Então, assim, tudo isso, hoje em dia, começa a mudar um pouco essa questão de que, eu particularmente já pensei, né, eu trabalhei muito em hospital e eu achava o ambiente tóxico. Hoje em dia nós temos que olhar individualizadamente, né, olhar pessoas para que depois veja sobre o ambiente, para que depois você tire suas conclusões sobre o ambiente. Eu imagino do ambiente ser tóxico pelo seguinte, né? Normalmente, quando a pessoa vai para o hospital, para um laboratório, tal, ela não vai por lazer, ela vai para resolver um problema, uma dor, Sim. ou com ela ou com algum parente. Uhum. Então eu imagino que o nível de cobrança e de necessidade de resposta de curto prazo é sempre muito grande, Sim. né? E quando você associa isso com a fala que você trouxe, que nem todos os líderes foram preparados para serem líderes, tem uma bomba relógio aí no meio. Sim. Pode ter uma bomba relógio no Sim. meio. Exatamente, assim, eu costumo falar que é mais complexo do que parece, né? Tem a questão do individual, das pessoas uma a uma, em cada cargo. Então, cada pessoa tem um tipo de comportamento e assim, até onde eu trabalhei dentro de uma organização, as pessoas simplesmente eram promovidas. Não existia um PDI, não existia toda uma programação, um preparo. Simplesmente a pessoa hoje era um técnico, amanhã ele era aquele líder. E aí ele já não sabia mais como lidar com aquilo. Eu sou amigo daquelas pessoas ou eu sou líder? Como eu lido com isso tudo? E o medo da rejeição, se eu for exagerado, ou o medo deles não me obedecerem se eu for muito pacífico.
né? Então, acho que falta muito isso ainda, embora seja uma realidade que está sendo modificada hoje em dia. Inclusive, tem normas hoje que falam sobre isso, que tem itens da norma que justificam essa mudança, né, da organização, da cultura da organização. Isso era um ponto que eu ia te perguntar. Como que a gestão da qualidade, ou como essas normas podem ajudar no dia a dia, primeiro, né, para ter processos mais saudáveis, mas para também ter colaboradores mais saudáveis? Ótima pergunta. Eu trabalho com a ONA, como você sabe, né, que é a Organização Nacional de Acreditação para Instituições de Serviços de Saúde. E essa é uma metodologia padronizada para que todos possam fazer a mesma coisa da mesma forma, o máximo possível, visando sempre o paciente. Sempre foi visando o paciente, né? Só que essa norma, ela vem para mudar, ela vem para desmistificar um pouco essa questão. Então, eu vou ler aqui, eu trouxe anotado, olha só, sobre isso. Então, a cultura organizacional, tem um item da norma que fala assim: a cultura organizacional, ela é definida como conjunto de pressupostos básicos, compartilhado e compreendido por um grupo. Ou seja, não é só a liderança, né? Aquela questão que, é só a liderança, é a cultura da empresa, né? Lógico que cada um tem a sua parcela, né? Pensando sistemicamente, todo mundo tem a sua parcela aí para melhorar essa cultura organizacional. Então, as diretrizes da instituição, elas geram políticas a serem incorporadas aos processos, para direcionar o comportamento das pessoas, assim como desenvolver as competências pessoais. Então, isso é o diferencial que vem hoje, né? Então, hoje não se fala mais só sobre a qualidade, puramente qualidade. A norma, né, dependendo da norma, ela já vem também para dar o suporte para o colaborador. Essa percepção de trazer o suporte para o colaborador é recente ou é algo que sempre esteve na norma? Fernando, essa questão, ela já tem faz tempo, tá? Não sei precisar o quanto tempo, só que eu acredito, tá? E é uma percepção minha, que após a pandemia, isso foi visto com um olhar mais, né? Foi refinado, mais acentuado esse olhar para essa classe, porque essa classe, ela sempre foi a classe do doar. Então, o colaborador da área da saúde, ele tem que se doar, ele tem que se doar. E e isso gerava muito estresse. Não que hoje não tenha, tem muita pressão, só que as organizações, embora seja ainda uma dificuldade de algumas organizações entenderem o porquê que eles têm que verificar isso. Né? O porquê que eles têm que acompanhar a questão emocional do colaborador. Algumas instituições ainda têm essa dificuldade, mas, por outro lado, eu já vejo instituições aí que que colocam um psicólogo de 1 a 2 vezes por semana à disposição para os colaboradores. Então, isso é uma realidade que vem mudando aí significativamente. Eu fico muito feliz quando eu vou em organizações que eu vejo esse olhar aí. E você percebe que a liderança desse segmento também tem sido uma preocupação e tem sido melhor preparada? Sim. Para esse tipo, né, como nós estamos falando dessa área, as organizações que elas se comprometem a conquistar um selo de acreditação, elas têm que desenvolver as lideranças, tanto no comportamento quanto em suas emoções. E isso, eu acredito que é a grande virada, porque é o que estava faltando na área da saúde. Então, ao invés de ser só aquele negócio mais técnico, né, era muito cognitivo, não tinha a questão do emocional. E nós sabemos que o emocional, geralmente, ele chega primeiro quando está uma situação de estresse. O profissional da saúde, ele trabalha realmente numa pressão, em estresse. Se ele não entender os seus próprios comportamentos, talvez ele não consiga lidar bem com todas as situações. Então, essa norma, ela fala que a saúde ocupacional, ela não é só mais a ergonomia, né? Tem um item da norma que fala sobre isso. Então, as organizações, elas podem até começar devagarzinho, porque ela é gradativa, né? ONA acreditado pleno, acreditado normal, né? Acreditado pleno e acreditado com excelência. Então, existe um tempo para eles irem. Tem um ranking, para ter essa maturidade aí do sistema.
exato. E essa acreditação é ONA, né? Né? Ela é para laboratórios e hospitais, onde exatamente é o ponto de aplicação delas? Sim, a ONA ela entra em clínicas oncológicas, clínicas de imagem, laboratórios clínicos, hospitais, clínicas odontológicas também. Clínica odontológica também? Clínica odontológica também. Então, assim, são vários manuais, né? São várias subseções, quer dizer. Antes eram vários manuais, hoje é um manual só que contempla várias subseções. Tá bom. Cada subseção é um tipo de organização. Então, todo tipo de organização que lida com o paciente, né? E o principal intuito é a segurança do paciente. Então, quanto mais garantido a segurança do paciente, mais também eles têm que se preocupar com essa parte humana dos colaboradores. Porque se o colaborador estiver ok, ele está bem, ele tem menos probabilidade de errar, e tem estudos que falam já sobre isso, né? E um erro na área da saúde, né? Tem uma dimensão e um impacto muito grande. Exatamente. Você disse de clínicas odontológicas, Sim. né? E aí me vem uma pergunta. Tem um tamanho mínimo que a clínica ou que a empresa precisa ter para conseguir implementar essa acreditação? A gente está falando de empresas a partir de quantos funcionários? Como que... Não há, Fernando, não há um mínimo de colaboradores, não há um tamanho específico. A empresa ela precisa querer fazer a diferença na sociedade. Qualquer empresa da área da saúde que queira realmente fazer a diferença na sociedade para trazer melhores resultados, né, para os pacientes, ela é elegível. Só que existe um tempo de preparação para que cada empresa se adapte, e é lógico, a gestão ela precisa ter um número de acordo com o perfil, que se chama perfil epidemiológico, o perfil epidemiológico daquela instituição. Então, vai ser visto quantos colaboradores tem, o quanto de demanda existe, para ver se aquilo ali está sendo realmente oportuno, né? Essa quantidade, se ela tá ok ou não. Porque isso também quer dizer que a qualidade também tem a ver com essa parte de sobrecarga, né? De excesso de serviço. Então, isso também é visto. E legal. Então, assim, já entendi que pode ser utilizado por várias empresas da área da saúde, Sim. que além de normas e processos de qualidade, óleo comportamental, Sim. quero implementar. Né? Primeiro, qual é o primeiro passo para quem hoje tem um laboratório, para quem hoje faz parte de uma organização da área da saúde? Sim. E que não tem isso implementado? Tá. Primeiro passo é a decisão, né? Não tem como ser a decisão. Então, decidiu, entendeu que vai se mudar toda a cultura da organização, vai ser movimentada, então estão aptos para isso, estão ok para isso, então concordam com isso, ok, aí vai se entrar em contato com uma IAC. IAC é a instituição acreditadora, que ela é ligada à ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Quando tiver em contato com essa IAC, lógico, aí depende da empresa querer fazer uma consultoria ou não, né? Quando ela entrar em contato com essa IAC, aí vão ser dados os primeiros passos. Então, existe uma avaliação que a empresa pode fazer, ela contrata a IAC vai lá, faz uma primeira avaliação para ver em que nível ela está, o quanto tempo ela vai demorar para conquistar, né? Porque tem um número de requisitos. São os requisitos core, que são os obrigatórios, inclusive esse de gestão emocional, saúde mental e gestão emocional dos colaboradores é core. Ah, que sensacional. Incrível, né? Então não tem como fugir disso, isso que é muito legal, é isso que me encanta, né? E tem os gerais, mas tem que ter 90% de core, ok, para poder conquistar a acreditação, e 80% de geral. Mas eu posso ter só core? Não, tem que ter os dois. Tem que ter os dois, tem que ter os dois. Porque o core, ele não inabilita o geral.
Você Ah, precisa entendi. é, Tá bom. o core, ele é obrigatório, ele tem um peso, né, na visão do avaliador, é um peso mais forte ali, né, e entende-se que não dá para esperar até a próximo nível da ONA para poder ter aquele core. Uhum. E aí vai mudando de acordo com o que vai evoluindo e amadurecendo a equipe, né? Legal, tomei a decisão, vou implementar. Aí você chega lá no primeiro dia, vamos implementar. Quais são os principais desafios que você enxerga? Porque eu imagino que não é tudo um mar de rosas. Não é um mar de Geralmente não deve rosas. ser, né, Marco? E assim, por isso que eu comecei a cada vez mais me interessar pelo comportamento humano. Tá, Por quê? O primeiro desafio que eu encontro é a resistência à tá. mudança. Resistência à mudança. A resistência à mudança é normal do ser humano, né? Então, se não tiver uma pessoa que esteja preparada para lidar com isso, para ajudar a equipe com isso, já fica um pouco mais desafiador, porque já tem essa dificuldade de, de ter de implementar, porque assim, ninguém faz as coisas, né? Ninguém faz o seu trabalho achando que falta alguma coisa. Geralmente, aquilo que a gente faz rotineiramente, a gente acredita que tá ok, eu já faço isso há tantos anos. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é quando as lideranças entendem que existe uma norma e que não é só mais a opinião deles. Isso deve ser um baita desafio. É um baita desafio. Então, assim, mas é um desafio até que quando for resistente também à liderança, até que ele entenda o porquê daquilo tudo e ele seja realmente uma pessoa, um apoiador ali de marca maior, né? Uhum. É muito fácil também, é muito comum isso acontecer. A pessoa às vezes é resistente e ela se torna ali um dos maiores apoiadores. Eu conversei com o Sérgio, acho que faz 2 semanas, e a gente estava conversando sobre implementar uma visão de olhar para desperdício, tal. E um ponto que ele trouxe tem que ser implementação top-down. Uhum, Tem que vir de uma decisão sim, do topo, de comprar a ideia e ele ser o promotor e levar isso para todos os níveis da empresa. sim. É o mesmo para quando a gente fala de implementação de ONA, também tem que ser uma decisão top-down. Como que funciona isso? Também é da mesma forma. E, inclusive, falando nessa parte aí de gestão financeira, né? Também a ONA, ela se preocupa muito com essa questão financeira da empresa. Como que está a sustentabilidade, né, da empresa? E a decisão é da mesma forma, não muda muita coisa, porque não muda nada, né? Porque, na verdade, trata-se também, o Sérgio também trabalha com essa parte aí de gestão da qualidade, então Voltado para a área voltado para a industrial. área industrial, né? É diferente, mas o tipo de serviço, assim, de norma, ela é diferente por conta da área, mas existe uma norma também que regulamenta isso, e se não for top-down, realmente a dificuldade se torna muito maior. Uma coisa que eu sempre comento com a Mac, né, que eu acho sensacional, porque assim, ela tem uma baita experiência na área de sistema de gestão da qualidade da área de saúde. Ela vivenciou isso dentro de hospitais, Muito mas ela tempo. também, muito tempo, né, mas ela é especialista em comportamento humano, né, então Isso. é master em PNL, é master coach, né. Se você fizesse uma tabela de diferenciais, o que você entende que é o maior diferencial e o maior benefício de entender de comportamento humano? Ai, Fernando, o maior benefício, eu acredito que seja a forma de se conectar com a equipe, com o outro, entendendo essa parte comportamental, eu acabo sabendo como lidar com vários tipos de perfis de forma diferente, individualizadamente, né? E entendendo quais são as angústias, quais são as aflições de cada tipo de perfil. Então, quando aquele perfil, por exemplo, que ele é mais irritadiço, mais bruto, né? Ele não está entendendo, ele não está querendo participar, ou ele
traz uma barreira quando você utiliza técnicas que são técnicas muito sutis de programação neurolinguística ou de perguntas mesmo, né? Aquela pessoa ela vai se abrindo e ela vai entendendo de uma forma diferente. Então ela vai entendendo que você não está ali para dividir, você está ali para somar. E no final das contas, por mais resistência que tenha, vai se quebrando. O fato de eu conseguir entender isso faz com que eu me coloque no lugar da pessoa e consiga entender como fazer para quebrar aquelas objeções. Que bacana. Então, acredito que seja isso, né? Lógico, assim, eu não tenho a dimensão de como é o lado de lá, né? Mas eu tenho percebido em empresas que eu vou que as pessoas ultimamente têm falado assim, mas tem alguma coisa diferente. Você é farmacêutica mesmo? Porque a abordagem é muito diferente, né? Então, isso eu acho que facilita muito essa questão aí do engajamento da equipe. E o quanto isso gera de impacto para a empresa? Para a empresa, o impacto é imenso, né? Porque o tempo que levaria para a equipe engajar com as resistências, que essas objeções vão sendo quebradas, ele diminui. Diminuindo menos tempo com gastos desnecessários, né? Então, financeiramente é uma das coisas. O clima organizacional também, eu acredito que isso impacte bastante, porque eu faço com que eles entendam que não é punitivo, né? Por exemplo, já teve situações assim de lá atrás, né? Antes de eu trabalhar com essa parte de comportamento humano, de eu me especializar nisso. Ter uma não conformidade durante a auditoria, aí no caso era auditoria, não era consultoria, eu pontuar uma não conformidade e tá tudo ok, eu expliquei que não era com o colaborador, que era o processo para ser visto, e depois do almoço o gestor passar gritando no meio do corredor, olha, já resolvi isso, tá? A pessoa já foi demitida, e eu não sabia como lidar. Sabe o que é isso? E aquilo me impactou muito, porque eu falei, meu Deus. Não era seu objetivo isso. Não é meu objetivo e não é o objetivo de nenhum... Não é o propósito de nenhum consultor da qualidade. De nenhum consultor da qualidade, nenhum auditor, de nenhuma norma. A intenção é que se melhorem os processos, eu falo sempre que a gente vai amarrando os processos para que eles tenham menos não conformidades, que a não conformidade é uma ferramenta, né, para melhorar aquele processo. É simplesmente isso. Então, assim, saber lidar com esse tipo de situação hoje é muito melhor. E, assim, essa questão da pressão que a empresa sente, né? Lógico, eles são pressionados. A partir do momento que toma-se uma decisão de ter uma certificação, a pressão é muito grande. E quando vai alguém com essa parte da inteligência emocional, você consegue diminuir essa tensão. Eu tenho uma percepção, eu não sei se faz sentido ou não, mas por vezes eu percebo que a pressão da empresa, a pressão interna, tá? Sim. Na certificação é muito menor do que a pressão que ela sente numa recertificação. Faz sentido? Porque na recertificação tem aquele negócio assim, já conquistei, agora eu não posso perder. Sim. Olha, eu já vi ambas as situações, tá? Eu já passei por... Depende muito da cultura da empresa, viu, Fernando? Porque eu já passei por situações em que o pessoal estava muito relaxado, muito tranquilo, e não conseguiram passar na primeira vez, porque eles achavam que era muito fácil. E eu já tive outras situações em que eles já tinham passado por 3, 4 situações, e eu chegar lá e funcionário passando mal e funcionário com... Então, eu tenho que aprender a lidar com tudo isso também, né? Funcionário com a pressão alta, ou chorando, eu vou esquece até o próprio nome na hora, sabe? Já aconteceu isso. Então, depende muito, porque existem as duas coisas. Existem alguns que ficam muito mais tensos na certificação e outros que ficam mais tensos na recertificação. Não dá para separar. Não dá. Vamos, para a gente caminhar para o final, pensar o seguinte. O sistema de acreditação, bacana, porque aí você cria métodos, não, você cria padrões.
né? E ainda tem um lado de comportamento, tal. Mas talvez, né, a pessoa que está assistindo aqui tem um negócio que não é bem ligado à área da saúde, enfim, Sim. e que fala assim, poxa, legal, eu gostaria de implementar isso no dia a dia. Uhum. Quais são as boas práticas que você sugere que todo mundo pode implementar no seu negócio e que contribua para o sucesso dele, mas também contribua para a saúde emocional do colaborador dele? Certo. Então, em primeiro lugar, é saber onde você está, aonde você quer chegar, né? Então, qual é o seu estado atual? Em que área você quer? Ou pode ser uma área, ou podem ser todas as áreas da vida, né? E o que você quer é daqui a 6 meses, 1 ano e meio. E aí sim, a partir daí, você vai conseguindo identificar, a partir do momento que você estabelece uma meta, você começa a identificar quais são os gatilhos, o que está te prendendo, por que você não conquistou ainda. Será que eu vou querer procrastinar e não vou querer me auto-sabotar? Será que eu realmente sou merecedora daquilo que eu falei que eu quero, né? Porque uma coisa é o querer, outra coisa é o sentir. Se sentir merecedor, se sentir competente para aquilo é muito diferente. E aí, quando encontrar esse tipo de objeções, procurar um profissional especializado, um profissional que possa ajudar, né, a conseguir chegar até lá. Porque aí, depois que você estabelece uma meta, e eu tenho visto cada vez mais isso, depois que você estabelece uma meta, você consegue identificar quais são os gargalos. Porque assim, não é porque a pessoa não tem condições de chegar lá. Todo mundo tem. Tem aquele negócio, se eu pude, você também pode. Então, isso é válido para todos. Mas tem algumas questões emocionais, geralmente, que precisam ser trabalhadas para que a pessoa conquiste aqueles objetivos. Então, acredito que seja isso, assim, que eu tenho para falar, né? Começar a estipular as metas, traçar um plano, né? Esmartirizar, né? Dividir essa meta em mini metas, né? Em ações, metas de ações. Eu gosto de falar em meta de ações. Fazer as metas de ações, porque tem a meta maior e tem as metas de ações. Então, quais são as ações que eu tenho que cumprir para poder chegar naquela meta? E aí eu vou cumprindo aquelas ações. Eu não estou conseguindo nunca cumprir no prazo, nunca estou conseguindo chegar no meu objetivo da forma que eu gostaria. Aí você vai conseguir identificar o que é que está te travando. Não conseguiu sozinho, procura um especialista. Uma coisa que a Mac trouxe que eu acho que é bem interessante e que de certa forma complementa o que o Sérgio colocou. Porque essa mesma pergunta eu fiz para o Sérgio e foi proposital porque a minha ideia era ter visões de pessoas diferentes, Sim. de áreas diferentes, mas do mesmo tema. E o Sérgio ele trouxe um negócio de começar implementando o 5S, né, para otimizar os processos do seu negócio, né? Então, quem não assistiu, dá um pulo aqui logo embaixo da página, você vai perceber, tem um item lá escrito assistir outros episódios, procura o do Sérgio, que a gente fala sobre 6 sigmas e redução de desperdício, porque aí você vai entender do que eu tô falando. E você traz o negócio da meta. Sim. Né? Então, eu realmente acho que faz uma junção bem bacana. Você olhar a padronização, disciplina, através do 5S, associando com metas. Isso é algo que todo mundo pode começar a fazer de imediato. Mas, quando travar, procurar um profissional especializado nisso, né? Porque senão a pessoa fica batendo cabeça e não sai do lugar. Verdade, fica só aquela questão da frustração, né? E a pessoa acaba saindo mais frustrada e sem a meta, e sem alcançar a meta. Não tem coisa pior, né, Fê? Não tem. Mac, muito obrigado de ter vindo. Assim, Eu que agradeço. É a segunda vez que a gente
conversa. É engraçado porque é uma sequência de conversas que eu tive, que é a segunda vez, e você é uma delas. As duas vezes a gente foi por caminhos diferentes, tá? Tem uma conversa minha e da Mac que a gente fala especificamente de inteligência comportamental. Eu vou deixar o link aqui para depois você poder acompanhar se tiver interesse. Eu te agradeço demais, Mac. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fê. Gratidão pela parceria aí. Estamos juntos e espero que vocês tenham gostado e nos sigam aí, né? No nosso Instagram, nossas redes sociais, e precisando é só mandar as perguntas. Muito bom. Pessoal, na próxima segunda-feira eu vou conversar com uma pessoa que é especialista em padronizar empresas que desejam franquear. Não que desejam comprar uma franquia, mas que desejam franquear. Então esse é o meu convite para você. Espero você na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.